Graça e paz de Jesus esteja sobre todos nós. Salmo 95. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto, ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. O Salmo 95 é um convite para louvarmos a Deus, como outros, mas ele começa dizendo: venham cantar ao Senhor, venham louvar ao Senhor. Os salmos, geralmente, eles têm essa intenção, nos convidar e nos despertar para louvar a Deus. Deveria ser normal, deveríamos acordar como os pássaros, cantando ao Senhor. Deveria e deve ser assim. Mas qual é a razão? Porque Ele é Deus, porque Ele é bom, porque você acordou, porque Deus cuidou de você durante a noite, porque Deus é que te dá tudo, porque você está nas mãos dEle. Nós deveríamos acordar assim, mas o Salmo e a Palavra de Deus, o Espírito Santo, nos convida e nos desperta constantemente para louvar. Não porque Deus precisa do nosso louvor como um Deus carente, mas porque quando nós o louvamos, nós estamos cumprindo o propósito principal. Nós nascemos para o louvor da sua glória, e isso nos edifica, e isso nos aproxima dele, e isso nos renova na identidade dele, e traz glória e honra para ele. Nós nascemos para que a glória de Deus seja manifesta através da nossa vida, mas quando damos a ele a glória, a nossa vida é renovada, transformada, ela é edificada. Por isso, Espírito Santo, todo dia quando você acorda, você pode não ouvir, não sentir arrepios, mas o Espírito Santo está te lembrando todos os dias: louve ao Senhor, venha louvá-lo. E pelo menos 3 maneiras de louvar ao Senhor que o Salmo 95 coloca. Primeiro ele diz: cantem com júbilo ao Senhor, com cânticos de júbilo. Versículo 1 e 2 diz isso: cantemos com júbilo, e júbilo é alegria, é expressar também com a alma. Nós não devemos servir a Deus apenas com a alma, mas incluindo a alma, porque alguns, com o argumento que o culto deve ser racional e apenas no espírito, parece que estão perdendo a alma. Jesus falou que nós precisamos amar ao Pai, ao nosso Deus, com todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Então expresse louvor a Deus com todo o seu corpo, o seu ser, sua alegria. Celebre, jubile diante do Senhor, a sós em casa, com os irmãos, na grande congregação, mas louve ao Senhor com cânticos, porque o cântico demonstra essa alegria. Nós precisamos aprender a praticar isso constantemente, louvá-lo, trazendo à memória quem Ele é. O versículo 3 diz: porque o Senhor, Ele é Deus supremo, Ele é o grande Rei, acima de todos os deuses. Ficamos tão impressionados com pessoas famosas, com pessoas que têm muitos recursos, e nada disso se compara ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis. Devemos nos alegrar porque nós temos acesso a Ele. Pelo sangue de Jesus podemos glorificá-lo e nos alegrar nele, porque Ele é o Deus supremo, porque Ele é nas suas mãos estão as profundezas da terra e os altos montes, tudo está nas mãos dele. Dele é o mar. Imagina os povos pagãos que acreditavam, e alguns até hoje acreditam, que o mar tinha deuses específicos para aquela
essa obra da criação de Deus, diz, não, Deus é o dono do mar, Ele o fez, as obras das suas mãos, os continentes Ele fez. Isso deveria inspirar o nosso coração a louvá-lo, a glorificá-lo, a adorá-lo, porque Ele fez todas essas coisas e fez a mim e fez a você, como no versículo 7. Ele é o Deus todo supremo, mas Ele é o nosso Deus, um Deus pessoal, que nós nos relacionamos, que nos fez seu povo, suas ovelhas. A segunda maneira de louvar ao Senhor, que esse salmo nos convida, é se prostrando diante dele. Olha o versículo 6, o que o salmista diz? Vinde, ou venham, adoremos e nos prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Uma das palavras bíblicas para adoração no Novo Testamento, a palavra grega proskinel, significa se ajoelhar, se prostrar, beijar os pés. Amados, nós precisamos aprender a se prostrar diante do Senhor, fisicamente mesmo, literalmente, mas sobretudo no coração, porque podemos nos ajoelhar, mas o coração continuar em pé, rígido, imutável, endurecido, amargo, sem se sujeitar ao Senhor. Então o texto está dizendo, louvem ao Senhor com cânticos de júbilo, mas louve se prostrando, se humilhando, se rendendo, se dobrando diante do Senhor. Nós devemos pedir ao Senhor todos os dias, Senhor, me dobra diante de Ti, porque o nosso coração, irmãos, tem a tendência a ficar em pé, rígido, espiritualmente, emocionalmente, e às vezes fisicamente. Há pessoas que não se ajoelham há muito tempo. Eu ainda me recordo, quando me converti, há pelo menos 27 anos atrás, que era muito comum as igrejas se ajoelharem para adorar, para orar. Eu sei que alguns faziam isso de maneira automática, mas hoje nem automático e nem natural. É raro você perceber alguém se prostrando diante do Senhor. Alguns pensam, o que vão pensar de mim? Mas ninguém está fazendo. Amado, que o Senhor nos leve a um quebrantamento, onde a gente se dobre diante dEle por dentro e por fora, onde a gente se prostre, porque um dia a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. No dia da vinda do Senhor, todos cairão prostrados, porque verão a glória dEle. Mas nós que queremos adorá-lo e louvá-lo, deveríamos fazer isso de maneira mais constante. Você imagina no grande dia, os grandes poderosos da terra que assim se acham, se prostrando aos pés do Senhor e declarando que Jesus é o Senhor? Você imagina os homens mais sanguinários da história se prostrando e falando, Jesus é o Senhor? Aqueles que zombaram, aqueles que mataram crentes, se prostrarão e dirão, Jesus é o Senhor. Mas será mais interessante a hora que você vai ver todos os demônios se prostrando, e o próprio Satanás vai ter que se prostrar e dizer, Jesus Cristo é o Senhor. A palavra do Senhor diz, mas nós que somos seus filhos deveríamos fazer disso uma constância, se prostrar diante da agitação do mundo, diante dos relacionamentos desgastados, diante da decepção com o ser humano, diante dos desafios que temos. Deveríamos nos prostrar e adorá-lo e declarar, o Senhor está no controle de tudo e eu vou te adorar, te louvar e me alegrar no Senhor todos os dias. Se prostrar, se render. E em terceiro e último lugar, o Salmo 95 nos convida a louvar ao Senhor, ouvindo a sua voz e obedecendo. Ouvir e obedecer. A palavra adoração, ela está ligada a uma obediência. Obedecer é prova do nosso verdadeiro amor por Deus. Eu não provo que eu amo a Deus apenas cantando, apenas me ajoelhando, sobretudo obedecendo, como diz o versículo de número 7. Nós somos ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá no deserto, quando os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova. O salmista não apenas, ele nos mostra que o verdadeiro louvor é obediência, mas ele nos faz pensar e lembrar do povo de Israel no deserto, em momentos onde Deus estava fazendo grandes milagres.
O texto diz, apesar de terem visto as minhas obras. Nós vemos as obras de Deus, nós percebemos na nossa história a graça de Deus, e às vezes no caminho vamos endurecendo, e quando a gente endurece o coração, nós retemos, limitamos e atrasamos os processos de Deus na nossa vida. Deus tem um processo na vida de cada um de nós, mas nós podemos estar paralisando isso, atrasando e até boicotando. Por isso o Senhor diz, olha, quando vocês ouvirem a minha voz, vocês querem louvar a Deus, o salmista diz, louvem ao Senhor, mas quando ouvirem a voz, não endureça o coração, porque quando o coração se endurece, os nossos ouvidos se ensurdecem, nós paramos de ouvir Deus, e nós começamos a construir a nossa própria história, os nossos próprios processos, e crises que nós retomamos a elas porque não nos sujeitamos aos processos de Deus, porque o processo de Deus nos coloca no movimento do propósito, enquanto quando endurecemos o coração, nós fazemos os nossos próprios caminhos. O povo de Israel ouvia o Senhor, via os seus milagres, mas eles endureceram o coração. A nossa família, os nossos amigos, os nossos ministérios, eles podem estar se enfraquecendo, porque nós não estamos ouvindo e obedecendo. Você quer adorar a Deus, o salmista diz, adore-o, se alegre, mas ouça e obedeça, obedeça quando ele fala para você perdoar, para amar, para caminhar a segunda milha, obedeça usando as armas espirituais e não as carnais, obedeça fazendo as pequenas coisas de forma grandiosa e não apenas valorizando as grandes, seja fiel no pouco, obedeça testemunhando de Jesus em cada oportunidade, obedeça investindo naquilo que é essência no coração de Deus, obedeça, porque você vai estar adorando. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é em Gênesis, quando Abraão vai subir o monte para entregar o seu filho para Deus, ele chama Isaac e diz, nós iremos, adoraremos e voltaremos. Adorar a Deus não é cantar, adorar a Deus é obedecer, e obediência envolve renúncia, envolve dor, algo está sendo deixado no altar para que a vontade de Deus seja feita. Então a melhor adoração que podemos dar a Deus é a nossa obediência. Obediência é a resposta do nosso amor ao amor de Deus. Deus nos ama, por isso nós obedecemos. Não é seguir uma lei, mas é corresponder ao amor de uma pessoa que nos ama, que Ele é amor, o Deus Todo-Poderoso. Nós entendemos isso biblicamente de várias maneiras. Jesus falou, vós sois meus amigos, quando fizerem o que eu vos mando. E aí conclui o Salmo 95, ele conclui dizendo sobre o povo de Israel, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. O Senhor coloca isso claramente para nós. Olha, o povo de Israel, meu povo, eu fiz grandes obras, eu cumpri propósito, mas durante 40 anos eu fiquei irritado com essa geração, porque esse povo gosta de se desviar e não conhece os meus caminhos. Eles me tentaram, e aqui o salmista lembra que eles endureceram o coração em duas ocasiões, Meribá e Massá, duas ocasiões onde eles se rebelaram contra Moisés, inclusive na segunda fazendo Moisés pecar de forma que ele perdeu a entrada na terra prometida, e por isso não entrarão no meu descanso, ou seja, não obedecer impede a gente de entrar no descanso de Deus. O descanso de Deus está associado com a obediência. Quando eu obedeço, eu encontro lugar de descanso nele, porque Ele é o meu descanso. Jesus falou, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Que nós possamos receber esse convite nessa manhã, de vir louvar ao Senhor, com alegria, com cânticos de júbilo, se prostrando e ouvindo e obedecendo. Que isso seja verdade no nosso íntimo, não apenas teoria bem organizada de maneira didática, mas que não vivemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe com um dia cheio de louvor e alegria na presença dEle, com obediência e com humildade.
Pai, obrigado, muito obrigado, Pai, por essa manhã, por esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso nos alegramos nele. Queremos te louvar, Pai, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, mas queremos te louvar, queremos estar com os olhos em ti, Pai, com o coração voltado para o trono da graça. Pelo sangue de Jesus queremos te exaltar, te glorificar, nos alegrar na tua presença. Queremos nos prostrar diante de ti também, Senhor. Nos lembre a cada dia que nós precisamos viver assim, Senhor, prostrados aos teus pés, como Maria estava ali, a irmã de Marta, prostrada, querendo ouvir o Senhor. Que nós possamos estar assim, nos ajoelhando, nos humilhando, nos rendendo a tua glória, a tua grandeza, a tua palavra. E nos ajuda, Pai, a sermos prontos para ouvir e para obedecer. Prontos para obedecer, Pai. Nos ajuda a ser mais obedientes, de maneira mais rápida, Pai, que a nossa obediência seja mais imediata e não atrasada, e não, ó Deus, nos demorando a sair de onde o Senhor manda sairmos, do pecado, de todo território perigoso. Senhor, nos dá um coração mais obediente, nos quebranta, para que possamos experimentar o descanso que só tem na tua presença, no centro da tua vontade. Assim seja sobre todos nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.